Fala pessoal, Jonas na área e hoje nós vamos falar sobre os mitos do inglês, né? Aquele tipo de propaganda que você escuta na internet, gente falando, né? Escolas de inglês e tal. Eu vou falar sobre esses mitos aí, vou elencar 4 aqui pra gente conversar a respeito, beleza? Vamos lá então? Roda a vinheta, roda a vinheta! Bom, é isso aí então. O papo de hoje é mitos do inglês, né? Vamos falar sobre aquelas propagandas que você vê todo dia na TV, na internet, que as escolas de inglês falam. Vamos falar sobre elas aqui. Olha, provavelmente você já escutou todas, tá? Porque eu peguei quatro coisinhas aqui que você costuma escutar aí, tanto de professores de inglês quanto de escolas, anúncios na internet, né? Todo esse tipo de coisa. Então vamos lá, vamos começar? Primeiro deles é você tem que pensar em inglês. Cara, olha só, deixa eu te falar sobre esse negócio aqui, ó. Eu vou te explicar o que as pessoas querem dizer com isso, mas eu tenho que dar uma explicação um pouquinho mais técnica pra você, tá? O que é esse negócio de pensar em inglês? Cara, olha só, você não precisa de uma língua pra pensar, né? Ou então um surdo-mudo, então ele não pensa. Ele não fala nada, ele não sabe linguagem de sinais, então ele não pensa. Cara, isso não tem nada a ver, tá? Ou você pensa, ou você não pensa. Um monte de gente aí não pensa, né? Um monte de gente não pensa. Mas vai lá. E o que é a linguagem? A linguagem é a maneira como você expressa aquilo que você pensa, aquilo que você sente e tudo mais. Lógico que a linguagem ajuda você a pensar com mais lógica e tudo aquilo, mas não é esse o ponto, tá? O negócio é que você pensa ou você não pensa. Você usa uma linguagem para transmitir aquilo, né, que você está pensando, está sentindo, quer dizer, você estabelece comunicação. Legal? Então é o seguinte, ó, não existe pensar em inglês e pensar em português. Né? De novo, a língua portuguesa, você que é brasileiro, cara, é o que você usa para expressar aquilo que você pensa. Entendeu isso? Acho que ficou bem claro já, né? Mas é o seguinte, o que as pessoas querem dizer com pensar em inglês? Elas querem dizer o seguinte, ó, que você não precisa formular uma frase em português na sua cabeça, imagina, fica aquela frasezinha passando assim, né? E depois disso você vai transformar aquela frase, quer dizer, você vai traduzir aquela frase para o inglês, isso demora e tal, e logicamente você vai acabar errando se fizer isso. Então é isso que as pessoas querem dizer com pensar em inglês. Eu não gosto da frase, pensar em inglês, pensar em inglês. Cara, como é que você faz então? Ó, como é que você faz para deixar de pensar em português e pensar em inglês? Ou seja, para que você consiga transmitir o seu pensamento diretamente em inglês. Cara, você precisa de treino, meu amigo. Isso não vai acontecer com uma técnica especial, você precisa repetir muito, tá? Tem exercícios ótimos que você pode fazer, como listening shadowing, por exemplo. Se você não sabe o que é shadowing, cara, tem um monte de site explicando aí, mas é basicamente a repetição do inglês, né? Repetição de frases, imitando a entonação, imitando a cadência do idioma, então isso ajuda muito, ajuda demais, tá? Por isso que muita gente aprende inglês com música, porque você tem que cantar junto e tal, isso é shadowing também. Então isso ajuda pra caramba, mas pensa no seguinte, ó, quando você aprender a dirigir, não sei se você já aprendeu, eu ainda dizem que eu não aprendi muito bem, eu sou, né, não sou o wise do volante, né, cara? Mas é o seguinte, quando você aprende a dirigir, você deve lembrar disso, né? Você pensa, pô, agora eu faço o quê? Agora eu pego o volante, aí eu vou apertar na embreagem e depois eu passo a marcha aqui, engato a primeira, cara, e muitas vezes você deixa apagar, porque solta a embreagem muito rápido, acelera demais e tal, esse tipo de coisa, né? Então você tem que pensar em tudo aquilo que você está fazendo. Você fica pensando naquilo, o que eu faço agora e tal. Só que com o tempo, você vai aprendendo, né? Você vai tendo mais naturalidade na hora de dirigir e no final das contas, agora você entra no carro e sai dirigindo, cara. Isso significa que agora eu penso como um motor de carro. Não, cara, você não pensa como um motor, você só aprendeu a dirigir. E a mesma coisa com o inglês, você repete muito, repete bastante, faz shadowing, faz listening, escuta pra caramba. E aí você vai, aos poucos, adquirindo essa naturalidade. E aí você vai aos poucos adquirindo essa naturalidade, legal? É assim que funciona, então não fique com medo de repetir, não fique com medo de exercitar, não, porque é assim que você aprende, beleza? Então esse foi o primeiro mito, Segundo mito, aquela coisa que você sempre escuta por aí, mas que não tem nada a ver. É o seguinte, eu não posso falar português quando eu estiver estudando inglês. Cara, outro daqueles assim que não tem a mínima lógica, sabe por quê? Porque assim, há vários estudos, eu não estou falando assim do nada, tá? Eu estou falando que tem estudos mesmo sobre isso e também a minha experiência mostra isso, tá? Olha só, não adianta você não falar português quando você, pelo menos no início, né? Quando você começa a estudar inglês. Por quê? Porque você vai, seja conscientemente ou não, você vai sempre se utilizar da tua língua materna para aprender outra.
Tá? Aí, Jonas, mas os bebês, quando eles aprendem a falar inglês... Cara, você não é mais um bebê. Pensa nisso, cara. Faz tempo que você não é mais um bebê. Então você não vai aprender igual a um bebê, porque não é o mesmo processo que você vai utilizar, meu querido. Tá? Então assim, ó, imagina só, você fica só escutando igual um bebê, não tem lógica, isso não tem lógica. Você já tem uma linguagem, sabe? Você já tem uma maneira de se comunicar, você já tem um certo entendimento de mundo, então você não vai aprender inglês igual um bebê aprende. Você vai ter que aprender igual um adulto, pô, cresce, caramba, né? Então você vai fazer o seguinte, você vai ter que estudar. Não é aquela coisa, ai, primeiro eu vou ficar ouvindo durante 4 anos da minha vida, né? Depois eu vou falar mamãe e papai. Cara, esquece isso, tá? A língua portuguesa, pra falar a verdade, a tua primeira língua, seja ela qual for, a gente tá falando aqui com brasileiros, então a língua portuguesa, ela te ajuda demais a aprender inglês. Lógico, se ela não for só utilizada o tempo todo, né? Se você ficar falando português e nunca inglês, lógico, você não vai aprender. Mas assim, principalmente no início. Tá? É interessante você se utilizar da própria língua para entender inglês. Isso faz com que o processo seja mais rápido, mais tranquilo, tá bom? Você aprenda com maior eficiência. E agora, e tem outra, né? Sabe, Montanha, como é que o pessoal faz, não? A gente vai assim, ó, ele só fica falando inglês, né? Com o aluno dele. O aluno não sabe nada, ele não sabe dar oi em inglês, né? O cara fica só falando inglês. Aí o aluno acha o máximo, né? Nossa, o meu professor fala um inglês muito bom. E você? Ah, eu não sei. Por exemplo, de novo, isso aqui é importante também, tá? Porque você tá pagando para você falar inglês. Não é pro seu professor, eu vou ver meu professor falar inglês. Cara, quem tem que aprender inglês, quem tem que falar inglês é você, tá? Não o seu professor. Seu professor, teoricamente, já sabe. Mas olha só, isso é muito ridículo, cara. O pessoal faz assim, a gente mostra o lápis. Aí ele fala assim, eu não vou falar lápis, porque se eu falar a palavra lápis, o meu aluno, ele automaticamente, ele vai pensar em português, ele tem que pensar em inglês, que é uma palhaçada. Aí ele fala assim, pencil. Com aquela cara, né? Pencil. Aí o aluno, pencil. Aí se você perguntar para o aluno, tá, o que é isso aqui? É um lápis. Cara, é lógico, inconscientemente você vai utilizar a sua língua materna. Então esquece esse negócio. De novo, é importante sim que você use a língua portuguesa no início dos seus estudos. Com o tempo é legal deixar para trás, que você não vai mais precisar. Se você tiver um bom método, um bom professor, você aos poucos vai largando o português, vai falar só inglês, sem problema. Cara, só que no início, falar português ajuda, tá? Terceiro mito é fique fluente em 6 meses. Cara, essa pra mim é demais, bicho, é demais, assim, ó. Cara, e tem gente que compra essa ideia, né? Primeiro, assim, ó, como é que alguém pode prometer que você vai ficar fluente em um idioma, né, só por fazer o que... Cara, isso não existe. Jonas, mas existe pessoas que ficam fluentes em 6 meses? Cara, eu sou professor de inglês há 22 anos, né, estudo inglês há mais tempo que isso ainda. Eu nunca vi ninguém. Tá? Pode até existir, eu não estou dizendo que não exista, mas, cara, eu nunca vi, tá? Jéssica, quanto tempo para ficar fluente? Cara, não se preocupa com isso. Você já viu, o Montanha é baixista, né? O Montanha toca baixo. Quando você começou a tocar baixo, Montanha, você pensou assim, quanto tempo levo eu para tocar baixo? Né? Assim, um mestre, né, do jazz. Você pensa nisso? Não, né, cara? Você pensa em ir tocando, em aprendendo, e quando você vê, você está tocando, né? Assim que funciona? Pô, é isso aí. Agora é a mesma coisa com o inglês. Você vai aprendendo, uma hora você vai ficar fluente. Eu já vi, tá? Muitos alunos meus que têm um bom inglês, cara, depois de 1 ano, depois de 2 anos. Fluentes? Depois de 1 ano, não. Assim, depois de 2 anos já vi, mas são casos raros. Tá? São casos raros. Você tem que ralar, bicho. A fluência no idioma não vem assim. Cara, quanto tempo você levou pra aprender português? Cara, a gente não sabe português até hoje, aquela coisa. Então, cara, demora mesmo, tá? Então, se você tiver essa coisa desse imediatismo, você não vai conseguir nunca, tá? E detalhe, você vai acabar se frustrando, porque depois de 3 meses, você vai dizer assim, eu já estou estudando 3 meses e ainda não estou fluente, ainda não entendi o debate presidencial que eu vi ontem. Cara, esquece isso. Foca em aprender, foca em ter continuidade, tá? Que é isso que vai te levar à fluência, beleza? Valeu, vamos lá. O último é tranquilinho, assim, ó. O pessoal diz assim, você não pode ficar repetindo igual um papagaio. Cara, deixa eu te falar um negócio. O que te leva a falar bem alguma coisa é a repetição, meu querido. Tá? A qualquer coisa, pra falar a verdade. Já citei um Montanha aqui que toca baixo. Cara, quantas vezes o Montanha deve ter repetido escala, né? Errando e tal, para até que chega um momento que faz isso com naturalidade. É assim. Então você tem que repetir, você tem que falar, você tem que fazer listening, tem que fazer shadowing, né? E tem mais um outro aqui. Eram só 4, né? Eu vou só colocar um último aqui, com esse não repetir. O vídeo já tá grande aí, mas vamos lá. Mais uma aqui que é legal, tá? Que é não estude gramática. Ai, meu Deus do céu, cara, que chega de aluno assim, ó. Jonas, eu não quero estudar gramática, quero estudar conversação. Cara, deixa eu explicar uma coisa.
A conversação não é um tópico de estudo, meu querido. A conversação é um meio, uma forma de estudar. Tá? Então é o seguinte, você pode aprender gramática, fonética, fonologia, tudo isso aí por meio da conversação. Você não estuda a conversação, você se utiliza da conversação para aprender essas coisas. Então assim, ó, você tem que aprender gramática? Claro, cara. Claro, é que o pessoal confunde gramática com aquela coisa que o pessoal fazia lá na escola, né, cara? O professor falando um monte de coisa, não aplica aquilo. Mas, cara, quando um professor, por exemplo, você está numa aula que se utiliza da conversação e ele diz assim, ó, não faz assim, fala assado, né? Cara, muitas vezes o que ele está te ensinando ali é gramática. Né? Porque você está aprendendo aquilo por meio da conversação, que é mais legal, beleza, concordo, tá? Só que é o seguinte, você tem que estudar gramática, sim, extremamente importante. E outra coisa, tá? O pessoal que eu conheço, que tem um bom inglês, tá? Inclusive alunos meus, cara, sempre gostaram muito de gramática, sempre estudaram muita gramática. Aqueles que não gostam também sempre estudaram muito, tá? Então, estuda gramática, sim, né? Por meio da conversação, beleza, mas estuda, cara, para com essa palhaçada. Por que o pessoal diz para não estudar gramática? Porque vende, porque você, né, idiota, vai lá e compra, eu vou aprender inglês e nunca vou estudar gramática na vida. Cara, esquece isso, tá? Você vai ter que estudar sim, tá? Ou então, assim, de novo, ou o cara fala isso só para te iludir, tá? Ou então ele realmente não sabe que ele está ensinando gramática, ele é tão doidão que ele não tem noção disso, cara. Então muito cuidado, fuja desse tipo de coisa, beleza? Bom, eu acho que é isso aí, no final eram 4 mitos, agora viraram 5 mitos, mas eu espero que você tenha gostado. Aí, você concorda comigo? Você discorda? Você quer brigar comigo agora? Né? Comenta aí embaixo que a gente bate aquele papo, beleza? É isso aí, até a próxima, valeu!